Oi, gente. Eu sou Ivan Ivanovic. Vamos agora para a nossa segunda oficina, né? No segundo vídeo da oficina de fotografia da Secultur, tá? Conforme eu prometi no outro vídeo, no primeiro, parou de balançar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a luz, tá? Só recapitulando, fotografia é um termo que vem do grego, né, da língua grega, que significa desenhar ou escrever com a luz, né? Foto é luz, né? Tanto que uma pessoa que tem fotofobia é uma pessoa que tem medo da luz ou que tem muita sensibilidade à luz, né? Como eu, no caso. E grafia é escrita, né? Grafia, grafem, do grego. Então, fotografia seria a escrita com a luz. Só para a gente deixar claro aqui, não existiria fotografia sem luz, né? Não existe fotografia sem luz, né? E também não existiria, digamos, a visão, né? O ser humano não enxergaria se não fosse luz, né? O que a gente enxerga é a luz, né? Eu não vou entrar aqui numa aula de física mesmo, porque eu não sou professor de física, para explicar o que é a luz, né? Mas é importante a gente entender que o nosso olho ele tem bastante similaridades com a câmera fotográfica, né? Depois a gente vai entrar nisso, né? Mas o nosso olho também tem, digamos, a lente, que é essa parte frontal aqui da córnea, tal, né? Que é o buraquinho da íris, é uma lente. E lá no fundo do globo ocular a gente tem o sensor, que é o nervo óptico, né? Então a gente tem, os nossos olhos são como câmeras também, né? Só que a gente enxerga em contínuo e a fotografia ela faz um recorte do tempo. Ah, mas e o vídeo? O vídeo são vários recortes do tempo, né? Digamos assim, são uma sequência de fotografias, são, né? Depois a gente entra nisso, o nosso assunto aqui não é vídeo, é foto, mas vamos lá. Então, sem luz, a gente não enxergaria, né? O ser humano e os demais animais não enxergariam, e também não existiria fotografia, né? Existem formas de vida, animais que vivem, por exemplo, nas profundezas do oceano, ou alguns que vivem nos desertos, enterrados na areia, etc., que eles perderam, eles não têm olhos, né? Porque eles não têm o que enxergar, né? Na profundeza do oceano existe muito pouca luz, então existem alguns seres lá que emitem luz para poder enxergar, e outros que têm um zoião enorme para pegar qualquer réstia de luz, e outros não têm, simplesmente, né? Então, mas isso também já é biologia. O que interessa para a gente entender aqui é que a fotografia precisa de luz, né? E uma luz boa é o primeiro passo para ter uma fotografia boa. Uma luz boa é um primeiro passo para ter uma fotografia boa. Por isso que muitas vezes é bom a gente, quando a gente quer fazer alguma foto, ou quando a gente, né, escolher a hora do dia, né, olhar a previsão do tempo, né, procurar um lugar mais iluminado, né? Caso você esteja no ambiente fechado, colocar o objeto ou as pessoas que você quer fotografar de frente para uma fonte de luz, pode ser uma janela, por exemplo, né? Aqui, ó, aqui eu tenho uma, uma, uma porta de vidro, porta-janela. Então aqui é uma fonte de luz na minha direita. Na minha esquerda, eu estou usando uma luz artificial,
né, que é um softbox aqui me iluminando, né, para que vocês me enxerguem. Né? Então, essa também seria um possível esquema de luz para eu fazer uma fotografia. Se eu não tiver um softbox, pega um abajur, uma luminária, né, na sua casa. Aí. Ajuda já. Né? Porque, né, eu já falei no primeiro encontro, por exemplo, com um celular e uma situação precária de luz, com pouca luz, a foto vai ficar ruim. Depois eu explico o porquê, o que fica ruim na foto, mas vai ficar ruim. Então, quando eu não tenho luz natural, eu posso usar uma luz artificial? Posso, se eu tiver. Por isso que existem flashes nas câmeras, né? Por isso que existem flashes dedicados, ou seja, que não fazem parte das câmeras, mas que são usados em conjunto com as câmeras. Né? Por isso que existem tochas, né? Refletores, né? Os LEDs hoje em dia, aqueles anel LED ring, né? Anel é ring, né? Aquele círculo de luz para iluminar quem faz um vídeo, por exemplo. Então, essa aí é a questão da luz. Eu vou compartilhar uma tela aqui que tem um materialzinho didático que a gente fez, tá? E a minha cara fica aqui em cima. Como eu falei para vocês, a luz, ela está aí na natureza, existem fontes de luz. A principal delas é o Sol e nós temos outras aqui que indiretamente acabam sendo também, acabam vindo do Sol também. Né? Por exemplo, a luz elétrica, a luz elétrica de uma lâmpada, ela de alguma maneira, ela é um resultado da luz solar, porque, né, hidrelétrica passou lá, etc. Fez a energia, armazenou energia, conseguiu obter a energia para ter a luz elétrica, né? A luz da Lua, por exemplo, ela está refletindo a luz do Sol, né? As outras estrelas, por mais que seja pequenininha, mas é uma fonte de luz, né? A gente consegue fotografar elas, né? As outras estrelas são outros sóis. O Sol é uma estrela, né? Não é nem das maiores, inclusive. Então, e essas luzes, gente, a luz, existe luz que o ser humano enxerga, existe luz que o ser humano não enxerga. Tá? O ser humano enxerga do vermelho ao violeta. Né? Cada cor, ela representa uma onda de luz diferente, né? Já vai vir a palavra. Tá? E uma frequência de luz diferente, cada cor. Cada cor é uma frequência de luz diferente, por isso que a gente enxerga as cores. Né? A gente está enxergando, na realidade, frequências diferentes de luz. E existem luzes que a gente não enxerga, como, por exemplo, abaixo do vermelho, a luz infravermelha. Né? A luz infravermelha. A luz infravermelha, por exemplo, ela pode ser usada para controle remoto. É uma forma de luz. Né? Os controles remotos, inclusive, gente, se vocês olharem, ó, tem uma lâmpada ali na ponta do controle remoto. Só que aquela lâmpada não ilumina nada. Ilumina, é a gente que não enxerga. A gente enxerga. Então, vamos lá. Abaixo do vermelho é luz infra é baixo, vermelho. Né? Daí vai passando todas as cores e a cor com a frequência mais alta que a gente enxerga é o violeta. Então, acima do violeta tem luz ultravioleta. Né? Que são aquelas, por exemplo, o Sol emite muita luz ultravioleta, mas a gente não enxerga. Mas provoca queimadura da nossa pele. Então, por isso que existe, e pode machucar o nosso olho também, por isso que existe filtro solar com proteção UV. UVA, UVB, não, UVA não quer dizer que ele é de uva, quer dizer que ele tem proteção aos raios ultravioleta. Eu comprei um protetor solar, o UVA, daí, bom, enfim, sabor de uva. Não, não é sabor de uva. Gente, as cores da natureza. As cores de luz, então, como eu falei para vocês, né, elas são diferentes frequências que batem no objeto e a gente enxerga. Então, a luz ela pode
ter várias frequências diferentes, né? Pode ter uma luz vermelha, uma luz verde, uma luz azul, certo, né? E quando a luz é branca e ela bate no objeto e a gente enxerga ele vermelho, é porque ele está refletindo só aquela frequência de luz, tá? Então, as cores básicas da luz, elas são o vermelho, o azul e o verde. Red, blue and green. Red, green and blue, como queiram. Para quem trabalha com arte gráfica ou com impressora, com qualquer coisa, já ouviu falar nessa sigla RGB, 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 que significa red, vermelho, green e blue. Quando não tem luz nenhuma, a gente tem o preto aqui, ó, né? Não tem luz nenhuma. Tá? E quando a gente tem a luz com essa frequência do vermelho, a gente enxerga vermelho. Quando tem a luz com a frequência do azul, a gente enxerga azul. E quando tem a luz com a frequência do verde, a gente enxerga o verde. Quando a gente mistura a luz vermelha com a luz verde, a gente vai enxergar a frequência do amarelo. E assim por diante, ó, o violeta, o ciano. Tá? E quando a gente mistura as três luzes na proporção certa, a gente enxerga branco. Tá? Que branco seria todas as luzes juntas. Todas as frequências de luz é o branco. Tá? Por isso que o objeto branco, gente, um carro branco, né? Ele não esquenta tanto quanto um carro preto. Qual que é a diferença? O carro preto, ele recebe a luz e absorve. Ele não devolve luz, ou devolve menos luz. Então, ele absorve aquela luz e transforma ela em calor. Já um objeto branco, a luz bate e volta. Ele absorve muito pouca luz. Por isso que quem tem carro branco passa menos calor do que quem tem carro preto, especialmente nos dias de sol. Tá? Para que importa isso aqui para a gente que vai estudar fotografia? Importa pelo seguinte, gente. Os sensores fotográficos, eles captam verde, vermelho e azul. Só. Tá? E quando a gente vê uma fotografia, né, que tem uma parte da fotografia lá que está vermelha, é porque a parte do sensor captou ali o vermelho, o verde, o azul e as suas misturas. Quando não tem luz, a gente vai enxergar o preto naquela imagem. Quando tem todas, a gente vai enxergar o branco naquela imagem. Então, essas três cores, R, G e B, ou vermelho, azul e verde, elas são as cores que da fotografia, né? As cores dos arquivos fotográficos, e também são as cores que essas telas eletrônicas tão comuns hoje em dia, essa que vocês estão vendo aí do computador ou do telefone, do tablet de vocês, ou da TV, sei lá, elas também são feitas de pequenos pontinhos vermelhos, verdes e azuis, tá? Então, quando vocês verem branco na tela, na verdade, vocês estão vendo o vermelho, o azul e o verde acesos ao mesmo tempo. Certo? Quando o ser humano inventou o sensor fotográfico, eletrônico, digital, para começar a fotografia digital, isso lá na década de 60 e foi evoluindo na década de 70, até nos anos 80 começaram a surgir as primeiras câmeras digitais. Na realidade, são isso, são sensores. É um sensor, são três sensores que ficam do ladinho do outro. Ó, um que enxerga o vermelho, outro enxerga o verde e outro enxerga o azul. Tá? A mesma coisa acontecia quando a fotografia era analógica, que se usava aqueles filmes fotográficos, né? Aqueles filmes de poliéster, de polietano, de celulose, uma época foi, etc. Como é que eram os filmes? Os filmes eles tinham algumas camadas, né? Geralmente 3 camadas. Uma das camadas
Isso eu estou falando da fotografia colorida, porque antes a fotografia era preto e branco. Vamos lá, quando a fotografia era preto e branco, o sensor não, o filme, ele só identificava luz ou não luz, ou meia luz. Então ele era a luz, a fotografia preto e branco é toda em tons de cinza, digamos assim, né? Que vai desde o branco até um cinzinha claro, cinza médio, cinza escuro, até o preto. Então durante muito tempo foi a maioria das fotografias foram feitas assim, tá? Até recentemente a maioria das fotos, as fotos dos jornais, etc, eram feitas só em preto e branco. E muitos fotógrafos até hoje preferem fazer fotos preto e branco, inclusive eu, em alguns casos. Tal. Mas, e o que era esse filme fotográfico? Era uma película que era sensível à luz. E como é que essa película virou colorida? Descobriram produtos químicos diferentes que eram sensíveis às diferentes frequências da luz. Por exemplo, um produto químico é sensível ao vermelho, o outro é sensível ao verde, o outro é sensível ao azul. Então foi criado um filme que, na realidade, são várias camadas, são 3 camadas. São 3 filmes, um em cima do outro. Então, quando batia a foto, a luz entrava e sensibilizava de acordo com a cor, cada uma das partes da foto. Então, mesmo antes de ser digital, a foto já era RGB. E a foto é RGB, a tela do computador é RGB, a tela da TV é RGB, a tela do celular é RGB. Não existe motivo para ter telas mais do que isso, porque essas 3 cores dão conta de todas as cores que o ser humano enxerga. Tá bom? Menos talvez aqueles sabe aqueles pincéisinhos, aqueles lápis de cor, aquelas de tons fluorescentes, né? Aquele amarelo fantasma, aquele verde limão. Esse já é mais difícil, às vezes, do RGB da conta, né? Mas isso é outra história. Então, estamos aqui. Aqui deu. Aqui fechou isso, essa questão da luz. Tá bom? Então, superada a luz, gente, pelo menos de maneira introdutória, eu vou, agora nesses minutinhos que faltam para fechar o tempo do vídeo, eu vou apresentar para vocês um site muito bacana, que é o Dicas de Fotografia .com.br, tá? Vocês estão vendo ele aí. Espero que o meu rosto aqui no cantinho não esteja atrapalhando. Dicasdefotografia.com.br. É um site que está nativo, apesar de que ele não tem atualizações muito recentes, mas ele tem um material bacana de leitura, tá? Então é só entrar, ó, dicasdefotografia.com.br, tá aqui o endereço. Daí você vai descendo um pouquinho, ó, quer aprender a fotografar? Baixe o livro. Baixe o livro do Dicas de Fotografia, é grátis. Gente, é muito bom esse livro. É um PDF, tá? Ó. É um PDF, ou seja, é um e-book, né? Um livro eletrônico que você pode baixar no seu computador, ler no tablet, ler no computador, ler até no celular dá para ler, tá? Sei que é pequenininho, mas dá, tá? É um material muito bacana de consulta. E aqui elas fizeram um livro que 2 moças que ilustraram. Eu já vou mostrar um pouco do livro aqui, tá? O link para download do livro está propriamente por conta do processo. Tá, Cláudia Regina. Tá.
Muito bacana essa apostila. Eu vou colocar alguns conteúdos lá, se alguém tiver dificuldade de acessar a apostila, depois a gente vê lá, tá? Então, tem algumas matérias aqui, gente, no site, bastante interessantes. Tá? No primeiro vídeo lá, eu falei, por exemplo, das mirrorless. Aqui tem uma matéria, ó, deixando as câmeras enormes de lado, por que migrei para mirrorless? Quando eu fiz o meu primeiro curso, assim, mais de fôlego, de fotografia, que foi no Senac, isso já faz 10 anos, mais, bom, enfim. Um dos professores falou que achava que o futuro da fotografia estava nas mirrorless. Eu duvidei na época, né? Eu achava que as DSLR iam se manter, enfim. Qual que é a diferença principal da DSLR e das mirrorless? A diferença principal é que nas DSLR a gente tem um visor que a gente enxerga de verdade o que está acontecendo lá fora, na frente, a coisa que a gente vai fotografar. Sem que essa imagem seja mediada pelos circuitos eletrônicos aqui da câmera, né? Então é uma imagem real, que ela só passa por espelhos. É uma imagem real mesmo. A gente está vendo o que está lá. Tá? Essa é a DSLR. DSLR é a sigla que significa digital. Single quer dizer única ou simples, né? Lens, que é a lente. Reflexo, né? Que é a questão do espelho. Por que single? Porque antes existiam câmeras, e elas ainda existem, com duas lentes, né? Ou, por que duas lentes? No caso dessa aqui, que é um estilo Rolleiflex, é uma Yashica estilo Rolleiflex. Porque uma de baixo é para fotografar e a de cima é para a gente enxergar e enquadrar, tá? Aqui em cima, ó, tem um visorzinho, ó, aqui, ó, que a gente enxerga. Tá? Então, são duas lentes. Essa tem espelho também, mas é só um espelho para essa imagem daqui ser projetada aqui. Por que ela precisa das duas, essa aqui? Porque não tinha sido ainda desenvolvido um mecanismo como dessa aqui, que se enxergasse tudo por uma lente só. E qual que é o problema de enxergar por duas? É que uma vai ser diferente da outra, não tem jeito. Primeiro porque as duas não estão no mesmo lugar, uma está em um lugar, a outra está no outro. Tá? Teve um tipo de câmera que foi muito, muito famoso, eu não tenho nenhuma, né? que ainda existe até, as rangefinder, que elas têm um visorzinho assim, ó, aqui do lado, para a gente enxergar o que vai fotografar. Então tem a lente que fotografa e outro visor para a gente enxergar. Gente, isso causa alguns problemas com a paralexia, quer dizer, você vai, né? A imagem que você está enxergando não é a mesma que você vai fotografar. Então vai você errar o quadro. Enfim, então o fato de eles terem desenvolvido esse tipo de mecanismo com o jogo de espelhos, lá na década de 40, 30 para 40, foi muito importante para o avanço da fotografia. E essas câmeras ficaram, gente, 80 anos em uso. Estão ainda em uso. As câmeras, a maioria das câmeras profissionais são assim ainda, com um jogo de espelho. Tá? Qual que é a questão da mirrorless? Mirrorless, guardei. Então, vou usar o exemplo do celular. Qual é a questão do celular? Quando a gente tira a foto do celular, por exemplo, a gente enxerga, ó, aqui está a lente, né?
Aqui tem a tela do celular. Então, a gente enquadra pela tela. Não é isso? Só que a imagem que a gente está vendo aqui atrás, ela é uma imagem que já passou pelos circuitos, né? Já foi lida pelo sensor, já passou pelo processamento do celular e foi reprojetada aqui atrás. Tá? Isso dá um pequeno atraso, de uma fração de segundo. Né? E faz com que a gente também não enxergue exatamente o que está lá. Quer dizer, é como se fosse uma televisãozinha que está reproduzindo a realidade aqui, o monitor. Ah, por que é tão importante que seja perfeito? Gente, por exemplo, esse celular aqui, se eu for tentar fotografar no sol, primeiro que eu não vou enxergar esse visor aqui. Né? Não inventaram o celular ainda que a gente enxergue ele direito no sol. Não tem. Né? E outra é essa questão do atraso também, por exemplo. A gente fica olhando aqui, ó, o que a gente enxerga aqui nessa tela, ela aparece aqui nessa tela uma fração de segundo depois do que aconteceu lá na realidade. Porque existia um atrasinho para essa imagem ser capturada, processada e aparecer aqui. Tá? Então, essa é a questão das mirrorless. A tecnologia evoluiu a ponto de que as mirrorless, as câmeras, né, já não tenham mais esse atraso, isso já seja imperceptível e assim por diante. Tá? Então, é uma questão... Esse texto aqui, que está no site, ó, ele já tem 6 anos. Então, eu acho que ainda... Ó, tem até um esqueminha aqui, ó, como funciona a DSLR. Ó, vem cá, ó, a imagem entra aqui, ó, imagine que a luz, a imagem, né, a luz ou imagem é a mesma coisa, ela é esse tracinho vermelho. Então, ela entra aqui, bate no espelho, sobe, bate num espelho, bate no outro espelho e vem para cá para o visor óptico. Tá? Então, ela percorre um caminho aqui, mas é um caminho óptico, não é um caminho digital. Na mirrorless, esse caminho vem aqui, bate direto no sensor, e aí o sensor processa essa imagem, daí projeta ela aqui atrás no monitor, na tela da câmera. Tá? Várias câmeras mirrorless, inclusive, para não ter esse problema de a gente não conseguir enxergar direito aqui no sol e para ter aquele visorzinho ali similar aqui, ó, visor óptico, ela tem um visor óptico aqui, mas esse visor óptico também é digital. Quer dizer, óptico é entre aspas. Tá bom, vamos tratar disso agora. A partir de agora, eu estou aberto aí para as questões para a monitoria, tá? A monitoria vai ser nessa quinta-feira. Quinta-feira. Deixa eu fechar isso aqui para dizer quando que vai ser a monitoria. A primeira monitoria vai ser nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, tá? A partir das 5 horas, com a turma que quer assistir a aula de dia, e a partir das 18h30, a partir das 6h30, né? 5 horas é também conhecido por 17, né? 5 da tarde ou 17 horas, é a monitoria de tarde. E a monitoria da noite é 18h30. Tá? Cada uma das duas vai ter 50 minutos de duração. Eu fico à disposição de vocês. Fora disso, gente, eu também estou à disposição sempre no grupo de WhatsApp. Só fala, vocês sabem, tá? Quem já é aluno sabe, quem não é vai ficar sabendo agora e vai entrar no grupo de WhatsApp e tal. Onde vai ser a monitoria? No YouTube. Tá? No YouTube, daí vocês podem entrar e comentar e tal. E no YouTube, daí eu fico olhando o WhatsApp ao mesmo tempo. WhatsApp e YouTube. Tá bom? Daí eu falo mais, vamos entrar nos detalhes mais da mirrorless, da DSLR. É importante vocês entenderem isso, tá? Daí eu vou explicar também que a Super Zoom ela pode ser chamada de mirrorless, que as antigas compactas também elas são similares a mirrorless, porque não tem espelho. E a câmera do celular
Também é mirrorless, porque não tem espelho. Mirrorless é sem espelho. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 primeiras aulas. Eu sei que esse começo é um pouquinho maçante, mas é importante para a gente entender o que é fotografia e o que a gente precisa saber de fotografia digital. Tchau, vamos para a monitoria.